Glória a Deus. Eita, meu povo abençoado. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso, é fiel. Vocês nem imaginam o tamanho da luta que eu enfrentei aqui em casa, das investidas do inimigo, tentando impedir de eu trazer esse testemunho. O inimigo se levantou de tudo quanto foi forma. De todo jeito que tu pensar, o inimigo se levantou para tentar me impedir e me calar. Para que eu não venha dar esse testemunho. Mas eu vou dar. Para a glória de Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Orem por mim. Eu necessito muito das vossas orações. Intercedam pela minha vida. Porque eu não estou brincando aqui, não. Eu estou falando da palavra de Deus. Das maravilhas do nosso Deus. Das grandezas do nosso Deus. Estou aqui para testemunhar do que Deus fez na minha vida e faz em nossas vidas. Paz do Senhor Jesus esteja com vocês e na tua casa. Gratidão a Deus por todos vocês que se inscreveram. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus é bom, minha gente. Deus é bom. 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 Ei, não abaixa a tua cabeça não, tá? Não se afrouxe não. Porque o nosso adversário, ele não desiste. Ele faz de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito para tentar nos calar. Mas siga firme e avante. Se revestido de todas as armaduras de Deus. Se revista das armaduras de Deus. Para você resistir às astutas ciladas do maligno. Eita glória, aleluia, Jesus. Você já teve experiência com Deus? Você já sentiu a mão de Deus te tocar? Eu vou estar falando hoje esse testemunho. Eu já tive 2 experiências com meu Deus. 2 experiências que eu não esqueço jamais. E hoje eu vou estar falando nesse testemunho, essa experiência que eu tive com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu já te convido, você que precisa de oração, escreve aí nos comentários qual é a área que tu necessita de oração. Que eu vou orar pela tua vida. Quando eu estiver apresentando as minhas orações diante de Deus, as minhas causas, né? Eu apresento a sua também diante de Deus. Aí você que precisa de oração, escreve nos comentários que eu vou orar pela tua vida, tá? Vou te apresentar em oração. De manhã, à noite, de madrugada, na hora que eu estiver lembrando, vou estar colocando o teu nome nas mãos de Deus. Amém? Eu vou estar orando por você. Deus é bom, minha gente. Deus é bom. Sempre vou falar que Deus é bom. Deus é fiel. Deus luta por nós. Deus peleja as nossas pelejas. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. Nosso Deus, Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o dono do universo, na verdade, né? Ele é tudo. Não tem ninguém que possa contra o nosso Deus. Ninguém, em nada, né? Antes de eu começar a dar esse testemunho, vou deixar uma palavra que se encontra no livro de Provérbios. Capítulo 6. E fala sobre as armaduras de Deus. E a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra
as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos ombros com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, vou colocar, no lugar de Paulo, vou colocar eu, tá? E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixadora em cadeias, para que possas falar dele livremente, como convém falar. Mas aqui está falando, aqui é Paulo que está falando, tá, minha gente? Mas estou me colocando aqui no lugar de Paulo. Eu preciso orar pela minha vida, tá? Por mim. Que diz assim, o 20 fala assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como convém falar. Ore pela minha vida, minha gente. Ore pela minha vida. Ore pela minha vida. O meu testemunho é muito forte. O inimigo, ele quer me fazer calar de tudo quanto é forma, mas não vai conseguir no nome de Jesus, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Faz muitos anos, eu acho que tem, deixa eu imaginar, pelo menos quantos anos que tem isso que aconteceu. Eu estava no 3º ano da minha conversão. Tem uns 17 anos isso que aconteceu. Eu morava em Alto Paraíso, na época. Meu pastor era o pastor Joab e a pastora Ivanilda. Uma irmã missionária. Ela era casada com uma pessoa que não era cristão. Ele era de outra religião. Deixa eu falar aqui, eu não estou tocando em religião de ninguém, tá? Eu não estou criticando religião nenhuma, porque cada um escolhe o que quer seguir. Todo mundo tem um livre-arbítrio, cada um escolhe o que quer para a sua vida, tá? Esse testemunho de hoje é para engrandecer o nome do Senhor Jesus e falar do poder que tem o nosso Deus. É para falar que Deus, ele livra os seus, tá? Só para deixar bem claro, destacar, esse testemunho é para falar das maravilhas, do poder que tem o nosso Deus, dos livramentos que o nosso Deus dá para os seus. Esse homem, como eu falei, não era evangélico, eles tinham outra religião, né, religião espírita. E essa irmã era casada com esse homem. Muitos anos, pai das filhas dela. Nessa casa era uma coisa tão terrível. Só filha vivia enferma, a mulher só vivia enferma, era um trem tenebroso. A gente nunca pode subir. Como é que fala, minha gente? Esqueci o nome da palavra agora. Nunca pode jamais desafiar o inimigo. Esqueci a palavra agora. Porque o inimigo, ele tem força, e muita força, e poder, para aqueles que não servem a Deus. Ele é sagaz, ele é astuto. Nunca podemos desafiar jamais os poderes das trevas.
Eu não lembrei da palavra agora que é para dar para esse, mas eu vou lembrar no nome de Jesus. Orem por mim, orem por mim. E um certo dia, esse homem faleceu, chegou a óbito. Morreu, né? E ela foi atrás do pastor, fez a cerimônia normal, foi atrás do pastor. Na estante da casa dela, tinha caixas e caixas de livro espírita. São Cipriano, Capa Preta. Aqueles livros, você sabe qual é o livro de espiritismo. Eu não estou tocando, estou me arrependendo que está repreendido no nome de Jesus, está podendo sangue no nome de Jesus. Podendo sangue no nome de Jesus. Não estou jamais tocando em religião de ninguém, tá? Deixando bem claro que eu respeito todas as religiões, tá? Todos cantam sua escolha. E que agora tudo é intolerância religiosa, né? Antigamente não tinha isso não, agora tudo é intolerância religiosa. Eu não tô tocando nada de religião de ninguém, tá? Ela chegou no pastor, nessa estante, tinha 7 caixas fechadas desses livros. Ela não sabia o que ia fazer com esses livros, não sabia. Ela foi atrás do pastor, o pastor foi atrás de mim, falou, pastor, tem umas caixas de uns livros lá, eu quero tocar fogo, pastor. Porque eu vou fazer o que com esses coisas? Era do meu ex-marido. Vai lá, tira um dia para o senhor ir lá, para me ajudar. A isso nós somos, né? Foi eu, o pastor, a esposa dele, eu, o meu esposo. E tava ela, né? Nós pegamos aquelas caixas na maior dificuldade. Na maior dificuldade pegamos aquelas caixas. E fomos colocando para fora, mas eram muitos livros, Nós simplesmente atendemos o pedido que aquela irmã fez. Irmã Ana, o nome dela é Irmã Ana. Que ela fez, ela pediu socorro, que ela não sabia o que ia fazer. Né? Ela não ia dar para os outros. Aí nós pegamos aqueles livros, colocamos na frente e tocamos fogo. Mas quem disse que o fogo pegava? Quem disse? Enquanto nós não oramos em cima daqueles livros, fizemos aquela oração, que quem é espiritual entende qual é a oração. Depois que nós fizemos isso, aí foi que os livros foi queimando, mas era um fogo tão diferente. Eu nunca vi um fogo daquele jeito na minha vida. Resumindo, conseguimos acabar com os livros. Isso, deixa eu colocar o óculos. Tinha muita coisa que era desse senhor. Muitas coisas. E ela foi distribuindo, que ela não queria ficar na casa, e foi dando um pouco para cada um. E eu me apaixonei, agora entra o principal desse testemunho. E eu me apaixonei por uma cortina linda. A minha casa em Alto Paraíso é muito alta, uma meia-água muito alta, tinha uns 3,5 metros a 4 metros de altura. Muito alta a minha meia-água. Eu me apaixonei por essa cortina. Eu falei, irmã Ana, a senhora me dá essa cortina para mim? Ela, eu dou sim, mas essa cortina aqui era do meu, falou, né, que era do esposo dela. Assim mesmo eu quis essa cortina. Me apaixonei. Uma coisa que eu fiz errado, eu não orei nessa cortina, minha gente. Peguei e não orei. Linda, linda, toda de renda, uma cortina de luxo, porque isso era bem de situação. Aí, eu comecei, passou uns dias, eu fui lá, lavei a cortina, fui pôr a cortina na minha sala. Eita Jesus, minha gente, nunca subestime, a palavra é essa, glória a Deus, lembrei, jamais subestime o inimigo, jamais. Não brinque com ele. Deixe ele no cantinho dele. Deixe ele lá. Nós somos carnes. Somos falhos, pecadores. Quem pode, quem faz é o nosso Deus. Respeite a religião de todo mundo. Não toque em religião de ninguém.
Cada um tem a sua escolha, cada um decide o que quer para a sua vida. Mas não subestime o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. E eu comecei a colocar aquela cortina. Eita, Jesus! Como o nosso Deus é bom, como o nosso Deus é maravilhoso. Como o nosso Deus é bom, como Ele cuida de nós. Como Deus cuida dos seus. Como Deus cuida dos seus. Se revista das armaduras de Deus. Esteja o tempo todo orando, jejuando, lendo palavras, consagrando a sua vida diante de Deus. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se revista das armaduras de Deus para você resistir contra as astutas ciladas do adversário. Eu estava pregando aquela cortina. Eu baguncei a minha sala todinha. Na minha sala tinha aquele sofá, não sei se você lembra aquele sofá de 3 lugares. Eu peguei um sofá, coloquei na frente assim. Primeiro foi o sofá, aí depois tinha 2 cadeiras que eu estava fazendo na casa, tinha 2 cadeiras, sabe aquelas cadeiras de madeira da cabeceira bem alta? Coloquei 2 cadeiras, tudo encarreado. O sofá e mais 2 cadeiras encarreadas. E tinha outra poltrona na frente. Era 4 coisas encarreadas. Aí pregando a cortina, eu senti, deixa eu falar pra você, quando uma mão me empurrou, quase 4 metros de altura, você em cima de uma escada, de costa, o meu adversário, nosso adversário, queria tirar minha vida. Se eu tivesse caído do jeito que ele me empurrou, ia cair com as minhas costas, minha coluna, em cima da cadeira. Eu ia perder a vida na hora, naquele momento eu ia perder minha vida. Naquele momento eu ia perder a minha vida. Quando Deus se promessa na vida de alguém, se você está em obediência, na palavra, com a palavra, em obediência a Deus, firme nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor, sem desviar, sem sair da tua presença, as promessas dele se cumprem na sua vida. Quando aquela mão me empurrou, quando eu estava caindo, eu olhei para o céu, falei, meu Jesus. Eu lembro que eu falei só essas palavras. Quando aquela mão me empurrou, eu olhei para o alto, falei, meu Jesus. Quando eu falei, meu Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Eu senti quando aquela uma mão me pegou, me virou para frente e me passou perante aquela poltrona, aquelas 2 cadeiras e aquela outra poltrona e me colocou bem de leve no chão. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é bom, minha gente, Deus é bom, Deus é bom. Uma experiência, a melhor coisa que eu senti na minha vida foi sentir essa mão me segurando. Uma mão, algo tão gostoso. Aquela mão, sabe, suave, leve, sem te machucar, sem te apertar. Aquela mão bem suave, me segurou, me pegou assim, me pegou na cintura e me ergueu e me virou e fez eu pular. Quando eu cheguei no chão, eu falei, meu Deus, o meu pé. Que eu pensei que a altura era tão alta que eu pensei que tinha quebrado o meu pé. Aí eu fui lá no quarto, peguei o óleo de unção e eu passei no meu pé e orei
E repreendi toda quebradura no meu pé. Oh, minha gente, Deus é bom, 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 Deus é maravilhoso. Deus cuida dos seus, Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Se você nunca teve experiência com Deus, tenha experiência com Deus. Você não sabe quanto que é bom, quanto que é gostoso você ter experiência com Deus. Deus é bom. É tão bom você ter experiência com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O vizinho aí no fundo plantando coisa. Aleluia, Jesus. Aí eu senti aqueles cuidados de Deus, sabe? Aqueles cuidados, aquela proteção de Deus, cuidando, zelando, protegendo, dando livramento. Eu tive um livramento de morte tão grande naquele dia. Se eu não tivesse clamado a Deus, chamado o nome de Jesus, na hora que o inimigo me empurrou, eu tinha caído com a minha coluna em cima da cadeira, eu tinha perdido minha vida na hora. Mas Deus, com sua mão poderosa, me deu o livramento de morte. Deixa eu falar, de quebrar meu pé. Eu nem quebrei o meu pé e nem quebrei a minha perna. Para honra e glória do Senhor Jesus. Para honra e glória do Senhor Jesus. O que eu tenho que falar para você aí, nesse testemunho? O inimigo ficou furioso pelo que eu fiz, mas o meu pastor, né? Ele se levantou para tentar tirar a minha vida. Só que não conseguiu. E não vai conseguir no nome de Jesus. Porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele não vai deixar. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. De tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. Deixa eu falar um último versículo para vocês aqui. Tenha experiência com Deus. Tenha experiência com Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Jeremias capítulo 1 e o versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse é o nosso Deus, que nos livra, nos protege, nos guarda de todos os perigos do nosso adversário, do nosso inimigo. Se revista das armaduras de Deus. Se proteja, se guarde, peça proteção a Deus pela tua vida. Nós não sabemos em que hora, em que momento o nosso adversário vai tentar acabar com a nossa vida. Mas Deus, Ele nos livra de todas, e nos guarda e nos protege. E o que eu tenho para falar com esse testemunho? A mão de Deus me guardou, me protegeu, me livrou da morte. Eu tive essa experiência com Deus. Você já teve uma experiência com Deus? Escreve nos comentários. Se você já teve experiência com Deus. Eu já tive. Eu já tive. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Não brinque com o inimigo. Não subestime o nosso adversário. Eu era para me ter orado naquela cortina. Eu não orei. O inimigo não ficou feliz. Mas Deus, Ele me livrou. Me protegeu, me guardou. Amém, minha gente. Glória a Deus. Vou estar orando pela sua vida. Soberano Deus, Pai querido, Pai da eternidade. Te dou graças, te glorifico, te exalto, Senhor. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, me dado, visíveis e invisíveis. Pai, que Tu coloca as Tuas mãos poderosas na vida de cada pessoa, Pai, que está inscrito no meu canal, que são inscritos no meu canal, que vão estar assistindo esse vídeo. Pai, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar de todos os perigos, Pai, no nome de Jesus. Assim eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou e vai fazer e vai realizar na minha vida, em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, minha gente? Esse foi o testemunho. Eu sinto a presença de Deus. Todas as vezes que eu dou esse testemunho, eu sinto a presença de Deus. Que foi algo tão maravilhoso, tão bom,
tão precioso, tão poderoso. Todas as vezes que eu conto esse testemunho, é impossível não sentir a presença de Deus. Foi uma experiência tão boa, tão boa. É tão bom você sentir a presença de Deus. Só basta nós se colocar na posição que Deus, Ele nos enche. Que Deus faz em nossas vidas. Amém, minha gente? Escreve nos comentários qual é o pedido de oração que você quer, que eu vou orar pela tua vida. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.